Com certeza, Elizabeth, é um 7º lugar aí no país, mas já é uma situação até otimista, vamos dizer assim, em relação aí a outros estados. A gente vai conversar agora com Luciana Lima, ela que é professora do Departamento de Demografia da UFRN. Professora, boa tarde, obrigada por receber a gente. Como é que você avalia esse número? De uma certa forma, há um otimismo, algumas pessoas estão cumprindo de fato o isolamento, estão cumprindo, mas é longe ainda do que poderia ser realidade, né? Há ainda, infelizmente, a falta de consciência de muita gente que precisa estar isolado e que não está. Boa tarde, Mara. Boa tarde aos telespectadores. Sim, de fato, né? Desde o primeiro dia de vigência desse decreto de distanciamento social mais rígido, a gente verifica um aumento nos valores do indicador da In-Loco, né? Que é esse indicador de isolamento social. Mas a gente precisa fazer mais do que nós fizemos lá no início do ano passado, porque a situação ela é bem mais grave. E aí hoje a gente está com um índice de isolamento aqui no estado de quantos por cento? A senhora tem essa porcentagem? Sim, a gente tem o valor sempre do dia anterior. Então, na última segunda-feira, ontem, o Rio Grande do Norte alcançou um índice de isolamento de 47,1%. Considerando que essa é uma média, né, a gente tem que observar a grande variabilidade interna. Então, tem município que ainda não tem alcançado um índice de distanciamento social compatível para uma época em que está em vigência um decreto mais rígido. Principalmente no interior do estado, né? Antes de entrar ao vivo, a Luciana estava me falando aqui de municípios como Caicó e também Apodi, que tem um índice de isolamento realmente bem abaixo do esperado. Isso significa o quê, Luciana? De fato, as pessoas não estão cumprindo o decreto, mas ao mesmo tempo não está tendo a fiscalização a contento? Esse baixo valor ele pode ser sintoma, né, de uma não adesão ao decreto mais rígido, talvez uma fiscalização que não esteja ocorrendo a contento e principalmente, né, parte muito da consciência da população. Os governos não fazem decretos para si mesmos, fazem para a população e a população tem que compreender a gravidade do momento e cumprir, à risca. Quais são as consequências de municípios, né, como esses que a gente acabou citando aqui, de Apodi e Caicó, não estarem cumprindo esse isolamento a contento? A gente vê desde o início da pandemia que o fator percepção de risco ele é muito importante. Então, às vezes, a pessoa fica vendo na televisão, né, que a situação está mais grave na região metropolitana, não vai chegar aqui. Mas esse é um ledo engano, né? Como a gente viu no ano passado, a gente teve uma interiorização da doença. Então, se o meu município, né, não tem uma situação tão grave de ocupação de leitos de UTI, por exemplo, não significa que está livre de viver aquilo que a gente, infelizmente, já observa nos municípios grandes e nos municípios da região metropolitana. Ok, então, Luciana Lima, professora do Departamento de Demografia da UFRN, muito obrigada, viu, pelas suas informações ao vivo no Balanço Geral. É isso, Elizabeth, é consciência acima de tudo. A gente sabe que existem aquelas pessoas que precisam trabalhar, que tem que levar o pão, né, de cada dia aí para casa, mas se não há necessidade, então, por favor, não saia. Se cuidem, porque a gente tem uma fila de espera hoje aqui no Rio Grande do Norte de pelo menos 130, ou seja, 130 pessoas que precisam de uma assistência mais qualificada, de uma UTI, de um leito crítico. Infelizmente, não tem. Elizabeth, eu volto com você.